Ok, vamos começar. Na semana passada, então, nós fizemos, né, uma correção dos exercícios, chegamos a fazer até a página 17, certo? E aí ficou faltando só os exercícios de marcar X, ou de verdadeiro ou falso. Eu vou botar aqui um time para mim, para que eu corrija isso um pouco mais rápido. Vocês vão fazer assim, com as correções de vocês. Toda vez que enquanto eu estiver lendo uma questão, vocês podem colocar, sei lá, por exemplo, A, aí você bota se é verdadeiro ou falso para você. B, verdadeiro ou falso. Aí você vai colocando lá, tá bom? Colocar 7 minutos para explicar esse conteúdo. Ai, faz barulho. Então, página 18, vão colocando aí no chat o que foi que vocês colocaram, tá? Lembrando, coloca aqui a alternativa, que questão que você está respondendo. Leia atentamente as seguintes afirmações sobre Gana. Em seguida, assinale V para afirmações verdadeiras e F para falsas. A. O reino de Gana formava uma estrutura centralizada e seu rei tinha autoridade sobre todo o território? Coloca aí se é verdadeiro ou falso para você. B. Os povos dominados não precisavam pagar impostos ou tributos, por isso submetiam sem oposição ao avanço do reino de Gana. Vão colocando aí. C. Gana era uma sociedade essencialmente agrícola. O comércio nunca teve uma importância significativa para a vida econômica desse povo. D. A única religião praticada em Gana era o islamismo. O próprio rei tinha que se converter ao islamismo antes de ocupar esse cargo e liderar seu povo. Eu quero todo mundo respondendo, viu, gente? Tá com o livro, Suelen? Desculpa. Tá com o livro, Ana Júlia? Tá bom. Coloca você também as alternativas aí que você pôs, tá? E alguém sabe alguma coisa da Ana Clara? Faz tempo que eu não a vejo. A alternativa certa. Ana não, desculpa. A Clara mesmo. Eu tô aqui assim, Ana Clara, é isso mesmo? Tá errado, né? Tá, essa pessoa é de outra sala. A resposta. Todas são falsas, tá, gente? O reino de Gana não tinha exatamente um poder centralizado. Lembra que até a capital dele era dividido? B. Os povos dominados não precisavam pagar impostos ou tributos? Sim. Na verdade, era uma forma de manter também as relações comerciais, né? Sem se opor ao avanço, a maioria dos povos não quer ser dominado pelo outro. C. Gana era uma sociedade essencialmente agrícola. O comércio nunca teve importância? Na verdade, ela era hipercomercial. Ela comercializava o ouro e o sal, lembra que a gente leu? E a D. A única religião praticada em Gana era o islamismo? Não, até foi numa região, mas não em toda. Lembra? 2. Os povos iorubás se desenvolveram nas margens do rio Níger e se espalharam para outras regiões da África. Leia atentamente as seguintes afirmações sobre esse povo e, em seguida, assinale V ou F. A. Exatamente, Wesley. Fernandes, Fabiano, vão escrevendo aí no chat também o que foi que vocês colocaram, tá? A. Os iorubás praticavam agricultura, produzindo muitos gêneros alimentícios, e como o sorgo, o milhete, o inhame, o dendê e o feijão. B. Os diversos grupos de povos iorubás não formavam um grande reino centralizado. C. Suas crenças religiosas
se baseiam na existência de um Deus supremo, chamado de Olodumare. Ele teria sido responsável pelo surgimento da primeira cidade iorubá. E todos os membros das sociedades iorubás tinham que respeitar e se dedicar a um orixá, realizando um conjunto de obrigações para agradá-lo e conseguir a sua proteção. Cauane, cadê a sua? Fabiano, Fernandes. Escrevam aí no chat a resposta de vocês. Escrevam da próxima, então. Essa daqui todas eram verdadeiros também, tá bom? 3. As diversas... Já podem colocar 3 e a resposta. As diversas sociedades que se desenvolveram na África foram marcadas por práticas religiosas próprias. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. A. As religiões africanas eram muito parecidas, fundamentalmente fundamentadas no culto de forças da natureza, chamadas orixás, que precisavam ser respeitados para garantir o bem-estar da comunidade. B. As religiões monoteístas não conseguiram se disseminar pelo continente africano e somente pequenas comunidades se converteram ao cristianismo e ao islamismo até o século XIX. C. Após o século XVIII, o islamismo se disseminou rapidamente pelo continente africano, provocando a conversão de grande parte das populações bantas. D. No Império Roswi, as crenças religiosas tinham como base o culto a um Deus supremo. Por isso, esse povo é um exemplo de sociedade monoteísta. E. O continente africano foi marcado por uma rica diversidade de expressões religiosas, como a de povos que praticavam religiões politeístas e de outros que se converteram ao monoteísmo. Além disso, as trocas culturais entre diversas religiões foram frequentes ao longo da história. Coloquem aí na chamada quem está participando da aula. Ah! Agora está respondendo, né? Gente, a resposta dessa 3 é a E. Não, vários de vocês colocaram a B. Não é a B. Por quê? Mariana, você que chegou agora, a gente está corrigindo a página 18. Tá acabando, só vou terminar aqui mesmo a correção rapidão. E essa B, ela não é porque está falando que as religiões não conseguiram se disseminar pelo continente. E, na verdade, principalmente, o islamismo disseminou por vários povos, não poucos, mas vários. Misturaram, né, com as crenças nativas, mas ainda assim, eles eram considerados monoteístas. Então, a letra certa é a E. Tá bom? E já podem colocar aí o nome na chamada. Só recebi do Fabiano, da Ana Júlia, Wesley, Antônio. Deixa eu ver. Só recebi o nome da chamada dessas pessoas. Podem colocar aí. Aproveita e veja se vocês estão participando ou estão quietinho, mas na verdade estão na aula. Participem, gente. Gente, só corrigindo, tá? Caso você tenha errado, a 4. A história do continente africano foi marcada pelo desenvolvimento de diferentes formas de organização política. Leia as seguintes alternativas sobre o tema e escolha a única opção correta. A resposta da 4 é a D, viu? O Xangamire, do Império Roswi, contava com o apoio de chefes e autoridades dos territórios conquistados para manter a sua autoridade sobre o Império. Então, a 4 é a D. A 5, marque verdadeiro ou falso, né, sobre esse povo.
A, verdadeiro. B, falso. C, falso. D, verdadeiro. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão específica, pode mandar no chat, tá? Que eu vou responder. Posso repetir. 5. A, verdadeiro. B, falso. C, falso. D, verdadeiro. 6. Uma das sociedades... Não precisa mais mandar no chat não, tá? Manda só se você tiver alguma dúvida, eu tô corrigindo já, então anotem aí a correção, tá? Se você só tiver alguma dúvida específica. Dá uma olhadinha, ó. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Viu? Quem mandou agora. Uma das sociedades que floresceu no continente africano por volta do século XV foi o Império Monomotapa. Leia as seguintes afirmações sobre esse povo e em seguida marque verdadeiro ou falso. A, verdadeiro. B, verdadeiro. C, verdadeiro. E D, verdadeiro. Tá bom? 7. Leia as seguintes afirmativas sobre o povo banto e marque verdadeiro ou falso. A. O termo banto é utilizado para denominar um grupo que se formou entre os atuais Camarões e Nigéria há 2.000 anos. Foram essas regiões? Não, foi ali a proximidade do Congo, né? Então, esse é falso. Aí eu comecei a ler a questão. B, verdadeiro. C, verdadeiro. E D, verdadeiro. Então, só a é falso. 8. O continente africano tem diferenças parciais importantes, as quais afetaram a organização das sociedades que se desenvolveram lá. Leia as seguintes afirmativas sobre o tema e em seguida assinale V para a sentença verdadeira ou falsa. Tá? A, falso. B, falso. C, verdadeiro. E D, verdadeiro. A 9, a resposta certa é a D. A 9 é a D. E a 10 era descrever, né? Pessoal, a gente acabou o capítulo 6. A gente vai começar... Precisa responder? Não precisa responder no chat, não. Vamos começar agora o capítulo 7, tá bom? Vocês até já estudaram um pouco sobre esses temas no ano passado, quando a gente estudou, por exemplo, os povos andinos, ou os povos da América pré-colombiana. Eu preciso que vocês deem uma recapitulada sobre o assunto. Lembra quando a gente estudou sobre os povos olmecas, que eram as civilizações que tinham as cabeças de pedra, que pesavam até 20 toneladas, e aí a gente fez com a massinha as cabeças de pedra? Massinha não, era argila, né? Isso. Essa palavra aí mesmo. Tudo bem. Então, a gente vai recapitular isso, porque esse ano a gente começa a estudar a história da colonização, né? A gente estudou esses povos andinos, mas a gente vai ter uma retomada nesse capítulo. Isso, maias, incas, astecas, são os povos que a gente vai estar estudando aqui. Então, eu não vou ficar me aprofundando muito, porque, na verdade, a gente já estudou isso. Eu quero que, antes da gente entrar, eu quero que vocês lembrem. Lembra que a gente estava estudando no capítulo 5 sobre as grandes navegações? Que foi o período em que Portugal e a Espanha começam a se lançar pelo mar e a se procurar comércio em outras regiões, buscar por meios mais longos, né, os caminhos melhores, mais rentáveis. Então, a Espanha, primeiramente, vai chegar ali na região da América Central, né, quase do norte, em que ela vai começar a colonização. Aí a gente falou sobre Tratado de Tordesilhas. Quando a gente falou sobre o Tratado de Tordesilhas, a gente estudou que dividiu o território, né, o mundo no meio. Uma parte ficou para Portugal, outra para a Espanha. Com isso, a parte da Espanha é essa América espanhola que a gente está estudando, tá? Então, quando fala povos pré-colombianos foram antes da chegada de Colombo, né, que já tinha os reinos, do mesmo jeito que a gente estudou no capítulo 6, todas as civilizações importantes da África, que fazem parte do nosso modo de pensar, né, de agir, porque foram uma grande potência, né, de colonização aqui no nosso território, mesmo que não seja uma colonização que eles quisessem, né?
ainda assim fizeram parte desse processo, e os povos indígenas também vão fazer diferença, tá? E aí nós vamos estudar agora esses povos indígenas novamente. De novo, não vou me atentar muito não, vou dar um apanhado geral. Esse capítulo vai ser até um capítulo rápido, e a gente começa então. Se alguém tiver alguma dúvida, já vão me falando aí. A gente começa então, página 23. Deixa eu pegar aqui no chat. No chat, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Povos da América, né? Então, nós começamos com os maias. O livro de vocês, ele traz, por exemplo, a região da Mesoamérica, né? É uma região central ali, em que a maioria desses povos que a gente vai estar estudando vão ser constituídos na Mesoamérica, tá bom? E no livro de vocês ele tem o mapa, né, da região, que foi a região dos maias, tá bom? Era um povo que se deslocou muito da região ali dos Estados Unidos, então são indígenas, né, dessa região. Não são europeus, tá? São indígenas da região. Assim como povos olmecas, que também são aquele povo da cabeça gigante que a gente estudou. Também são aquele povo que fazia o quipô, que era aquela corda, né? Com várias cordinhas amarradas que eles amarravam em outras áreas, marcando se a colheita foi boa, se não foi muito boa, né? Era para uma forma de contar, já que eles ainda não tinham a escrita, certo? Então, essa região vai ser colonizada ali na região sudeste do atual México, tá? Muito por esses grupos que viviam ali hoje, onde seria os Estados Unidos. E o seu período, né? O período de grande de desenvolvimento dessa cultura forte, tudo mais, durou de 300 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Então, quase 200 anos ali de povos bem estruturados, tá bom? Um período de grande crescimento e riqueza. Me manda 2 pontinhos agora no chat, só um separado do outro. Às vezes, quando mando uma mensagem só, eu não consigo abrir, ele trava, eu não sei porquê. Eu não sei quem foi que me mandou alguma coisa, eu não consigo abrir. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Período de grande crescimento, então, né, produzindo uma rica cultura, com inúmeros centros populacionais. Eu gostaria de lembrar vocês que 2 fatores faziam com que essas cidades, né, fossem centros populacionais. Um era o fator de que muitos desses eram centros comerciais e o outro é que poderiam ser centros religiosos. Então as pessoas iam para prestar cultos, né, aos seus deuses, tá? São povos politeístas, tá bom? Já tinha uma estrutura de cidade-estado em que cada cidade-estado tinha sua independência, tinha a sua autonomia, tá? A cidade principal dos maias é Tikal. Quem assistiu ano passado Grandes Civilizações, né? E pôde ver um pouco ele em desenho, e aí tem maias, incas e astecas. Quem não viu, ou se faz tempo, dá uma reassistida que vai ajudar bastante nesse conteúdo, tá? Até porque ajuda a visualizar, né, essas informações. Era uma cidade já grande, ela tinha 60 mil habitantes, tá? Tikal. Se você pensar que várias dessas comunidades indígenas, né, que a gente chama de indígenas, elas preferiam não estar em uma comunidade muito grande, porque você tem trabalho para proteção, você tem trabalho para ter alimento para todo mundo. Então, várias dessas comunidades indígenas preferiam, ou povos indígenas, né, de povos indígenas, preferiam ficar em um grupo um pouco menor. Eu não sei se alguém chegou a olhar lá o site que eu mandei sobre os indígenas, né? Aquele site que mostra várias etnias, cultura, povo, qual que é a diferença de um para o outro. Vai ser um site bem útil durante o ano. A gente vai voltar bastante na causa indígena, tanto em geografia quanto em história. Período de grande crescimento, Tikal, uma cidade complexa, rica. Era uma cidade, eu trouxe uma foto, né? Era uma cidade tanto comercial quanto cerimonial. Várias dessas estruturas aqui já são templos para as pessoas poderem adorar, né? Lembrando que essas pirâmides aqui não têm a mesma ideia. Eu lembro que eles tinham um calendário. Isso. Agora eu recebi. Tá vendo? Tem que mandar mais de uma vez. Se vocês mandam só uma informação, eu não consigo abrir. Não sei por quê. O meu Zoom trava.
várias dessas civilizações, elas tinham estruturas de pirâmides em pirâmides escalonadas, né? Tinham essas como se fossem degraus, tá? Vocês podem ver aqui, certo? Outro fator é que essas pirâmides não eram como as pirâmides do Egito, lembra? As pirâmides do Egito, elas tinham a ideia de serem sarcófagos, então era para o faraó, depois do falecimento, quando ele iria usar tudo aquilo que estava lá dentro para a vida após a morte. Um zigurate, ele está muito mais ligado a questões religiosas. Então são templos, tá? De cerimônias, adoração, tá? Para os deuses. Deuses, sim. Outro fator eu falei, né? Era uma região já católica, já bem desenvolvida. Católica não, gente, confundi a palavra. Já bem desenvolvida religiosamente. Eles também eram um centro comercial, principalmente porque eles distribuíam essa rocha chamada sílex, que era muito utilizada para o armamento maia, tá? Então, várias comunidades maias ou cidades-estados mandavam representantes para lá para poder buscar, né, esses produtos. Eu comprei um livro essa semana passada, chamado Aztecas, né? Eu vou começar a ler ele, eu já li algumas partes, mas meio solto. E ele não só fala dos aztecas, mas ele também fala dos maias, ele fala de religião, fala dos jogos, fala dos símbolos, das mulheres, dos guerreiros. Ó, vou tentar trazer algumas imagens e informações desse livro para vocês também, que achei bem interessante. Comecei a ler, mas não aprendi muito ainda. Estou no início. Outras cidades importantes, né, dessa cidade ou dessa comunidade, né, desse reino maia, são essas 3 cidades aqui, tá bom? Eu trouxe 3 imagens que representam na internet. Eu descobri que são dessas cidades, mas não sei se dá para confiar muito nas informações da internet. Então, em alguns quesitos, né? Eu não achei muito em livro, então eu acabei. Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia. A cidade de Uxmal era uma cidade de centro religioso, seria essa daqui. Tá vendo que parece que eles pegaram uma grande pedra e fizeram uma pirâmide em cima dessa pedra? Era um centro religioso, tá? Para eles adorarem os deuses. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Nós temos também a cidade-estado, né? Edna, que já tinha um sistema de canais, captações de água, essa água pluvial, né? Eles iriam, então. É um centro de distribuição. Dava para fazer comércio, dava para fazer cerimônia, mas tinha água, eles já tinham a estrutura, né, de fazer captação de água. Nem todas as regiões começaram logo de fato a se desenvolver por esse lado, tá? E aí a terceira são as maiores cidades além de Tikal, tá? E a terceira é essa aqui, é a Chichen Itza. Fica ali ao norte do Yucatán, tá? Também era um centro urbano, cheio de templos e monumentos, templos com uma pedra branca. É que hoje em dia já está bem sujo, né? Bem gasto. Você está falando que é do ano aqui, ó, até 200 depois de Cristo. Então até que durou bem, né? Então a estrutura era muito bonita porque várias dessas pedras, né, eram brancas. Então quando chegava a cidade parece que devia reluzir. Pensa, naquela época a pessoa chegar aqui para fazer o comércio, né? E via esses templos enormes, todos brancos, batia o sol. A sociedade, ela já era, né? Uma sociedade estratificada, hierárquica, tinha uma estrutura bem definida. Vocês podem, não confia muito nessa imagem não, sobre a sociedade, não tinha no livro de vocês, foi a única que eu encontrei na internet, mas no meu livro eu fiz uma, deixa eu achar. Ô Jesus, cadê? Então, eu li, né, as informações e eu mesmo fiz com cada estrutura, tá? Que o livro fala. Vocês podem fazer no caderno. Eu faço no livro porque fica mais fácil quando eu quero preparar alguma coisa.
consigo abrir o chat. Então, vocês têm, por exemplo, no topo da pirâmide, né? O Alakyunik, tá? Que era um chefe e líder civil, militar, religioso. Cada cidade-estado tinha o seu Alakyunik, auxiliadas por Batebes, tá? Que são esses grupos que ajudavam a governar as cidades maias. Uma baixa sociedade aristocrática, né, que também apoiava essa segunda estrutura da pirâmide. Depois, vocês têm os camponeses, as pessoas livres, né? Lá embaixo, na verdade, ficavam normalmente os camponeses, artesãos, pessoas ligadas a uma sociedade. Mas a parte baixa, né, os trabalhadores. 10 minutos. Essas pirâmides são para orar para os deuses? Sim. Uhum. Na verdade, eles usavam da página 34. Deixa eu ver. Não, a página 34 é Inca. É uma outra. A página 34 eu tenho uma pirâmide social, só que não é maia, que é o que a gente está estudando. Essa daqui é Inca. A estrutura é diferente. Por exemplo, o líder aqui é o Sapa Inca. E ele tinha um governo um pouco mais centralizado, tá? Bem diferente do Maia, que tinha cidades-estados autônomas. Fez sentido? E as pirâmides serviam para adorar os deuses, serviam para fazer sacrifícios de animais ou humanos. Quem não sabe o que é aristocracia, eu acho que vocês deviam colocar no glossário de vocês. Entendi tudo. Você entendeu mesmo ou tá sendo irônico? Cadê você? Ah, tá. Que bom. Gente, quem não sabe o que é aristocracia, né, que eu tava falando, coloca no glossário, tá? Então, é uma organização política que meio que privilegia um pequeno grupo. Pode ser, por exemplo, os familiares, normalmente são os familiares do líder, sabe? Por exemplo, uma nobreza, né? Quando você tem o rei. Uma aristocracia que ajuda o rei. Os primos do rei e o irmão do rei. Só aquele grupo ali mais próximo, tá? Então, eles mandam, tá? Não só o rei, por exemplo. Não estamos falando de império, né? Então, quando a gente fala de uma aristocracia, é um pequeno grupo privilegiado que vai definir quais são as leis, o que tem vários direitos, tá bom? Além disso, relações dentro da cidade, né? Eles se entendiam como um grupo familiar, que já era toda aquela região ali, as pessoas já eram meio que compartilhavam, né, esses grupos de família. Relação das famílias compartilhavam um grupo de casas. Essa estrutura aqui, tá? Cada grupo de casa era chamado de Na. Então, quem morava na Na era chamado de Nau ou Nali, Naliu, tá? Então, eram essas pessoas que moravam, eram as famílias. E o que determinava uma família? Era sempre avós, filhos homens e suas esposas. E se fosse filha mulher? No caso da filha mulher, ela seria da família do marido, tá bom? Então, ela ia crescer na infância dela, né? Ela ia ter alguma estrutura de saber em casa, mas logo que ela tivesse idade para se casar, ela ia totalmente ser desligada da família de sangue e ia ser completamente agregada à família do marido, tá bom? As crianças eram educadas na Ná, tanto os homens quanto as mulheres, tá bom? E, gente, quem não colocou o nome no chat aí, sobre o nome na chamada, coloca, tá? Produção. O que eles mais produziam, né? Feijão, abóbora, pimenta, cacau e milho. Eu quero que vocês foquem nesses dois termos. Primeiramente, o milho vai ser a base da alimentação de quase todas essas comunidades que a gente já está estudando, né? Os povos da América pré-colombiana usavam muito milho, tanto que vários deles tinham deuses que representavam o milho.
para garantir que o milho, que tinha sido uma divindade dos deuses, estava sendo bem representado, bem adorado, como um presente, tá? Outro fator, os maias já utilizavam o cacau para poder tomar numa bebida quente, muito parecida com a ideia de chocolate que nós temos hoje. Não é que eles inventaram completamente o chocolate igualzinho ao nosso, mas quem já comeu o cacau, né, puro, a planta, né, a fruta, ela já tem um gosto bem parecido, né? E aí eles faziam essa bebida quente. Não era todo mundo que podia tomar, tá? Normalmente era em festas, religiões, principalmente a aristocracia, então esse grupo privilegiado é quem tinha dinheiro, mas eles já tinham essa ideia do chocolate. Então, obrigado, Maias, aí, porque eu amo chocolate. Outro fator de produção, eles já produziam, né, e comercializavam os tecidos. Ai, para de riscar a tela. Eles já comercializavam tecidos, plumas, ferramentas, conchas, joias, com comunidades próximas, obtendo assim itens que eles não tinham. Então era muito feito por escambo ainda, tá? Algumas pessoas que eu estava lendo em alguns locais até trocavam os alimentos, esses comércios, por sementes. Algumas sementes que eram difíceis de achar em determinados locais, então usava-se como moeda de troca, tá? A religião maia, ela era politeísta, os deuses, eles eram elementos da natureza, juntamente com homens. Então, às vezes, a pessoa tinha o corpo de uma serpente e a cabeça de um homem. Ou eles poderiam ser também... Ai, deixa eu achar o termo que eu esqueci a palavra. Andrógenas, desculpa. Tá no livro de vocês, mas significa aquele ou aquilo que apresenta ao mesmo tempo características femininas e masculinas. Então, não tinha um sexo bem definido, tá? Sexo de pessoa, né? Se é homem ou mulher. Então, não dava bem para saber, mas eram entidades, né, que eles adoravam, da religião bem misturado, tá? Então, tinham parte de homens, parte de mulher, parte de animais. Então, eram as representações deles. E eles acreditavam que o mundo já poderia ser destruído pelos mesmos deuses, esses aqui, que os criou, que os criaram. Então, o que eles tentavam? Fazer sacrifícios e rituais constantes, religiosos, para agradar os deuses, para que eles não destruíssem com o nosso mundo, tá bom? Por isso, eles construíam, né, diversas pirâmides, os tipos de zigurates, né? Templos, santuários, para que sempre, constantemente, esses deuses tivessem homenagens e não se sentissem maus, né? Ou bravos com as pessoas. A influência da religião, então, foi fortemente também nas artes, na arquitetura. Então, a maioria das estruturas eram de pedra, porque foi assim que começou a fazer os templos, acabou que virou aquelas comunidades, né, de casas, como essas aqui que vocês estão vendo. Tá vendo que também em pedra existiram outras comunidades naquela época que preferiam usar taipa, que é aquela ideia da madeira cruzada com barro, né, e depois secado no sol. Era possível, só que eles começaram a ver que desse jeito eles davam emprego para as pessoas e ainda durava bem mais as casas. Então eles começaram a desenvolver também as casas com pedra. Outro fator importante, nossa, acho que eu vou acabar esse conteúdo, a escrita e a ciência, tá? Que coisas importantes? Eles já tinham um código de escrita diferente de outras comunidades mais anteriores a eles. E o que eles registravam? Era só comércio, como a maioria das comunidades ditas, né, primitivas? Não. Eles já escreviam tradições religiosas, conceitos da sua cidade, do seu território. Então, ele já tinha a ideia de registrar informações sobre o seu povo, e não só sobre o comércio, como a maioria desses povos que inventaram, né, a sua própria escrita. Eles tinham hierógrafos, né, relatavam crenças, fatos históricos, organização política, social, elementos da sua cidade, para que se mantivessem nas próximas gerações. Outro fato muito importante é a questão da matemática, que eles já tinham o conceito do zero. Muitas pessoas na Europa ainda não tinham a ideia, até sentiam falta, né, para ter uma representação.
Mas os maias já tinham a ideia e já tinham um símbolo que representava o zero. Os europeus nem sonhavam com isso ainda. E eu trouxe aqui para vocês, né? Então eles já poderiam fazer, por exemplo, matemática usando o zero. Imagina que diferença se vocês não pudessem usar o zero. Eles tinham a ideia de conceito e um simbolismo que representa. É difícil disso, porque é sair do abstrato e colocar algo concreto, né? E a gente falando em filosofia, que primitivo tem isso, né? Na ideia pejorativa. Gente, quem não colocou o nome no chat, coloca aí, tá? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau! Os Batabes eram aristocratas?